Doutor Pedro Boareto, conosco aqui mais uma vez em nossos estúdios. Um bom dia. Bom dia, Tony. Bom dia, Jean. Bom dia, ouvintes e internautas da Raiz FM. Doutor Pedro, o que preparamos para essa quinta-feira, dia 4 de novembro? Um mês curto, vamos dizer. Muito curto. Na verdade, acabou o ano já praticamente, né? Sim. Temos aí o finalzinho de novembro e dezembro. As lojas já estão todas enfeitadas, a maioria, né? Já começou. Quem não enfeitou tá começando a enfeitar pro Natal já. Precisamos, né? Inclusive valorizar o nosso comércio local. Com certeza. Sofreu tanto aí com essa pandemia. Mas hoje nós vamos falar de um tema um pouco mais específico, Tony e Jean, mas de suma importância e até que desperta muita curiosidade. Muita gente me pergunta, mas Pedro, como é que funciona as eleições na OAB? No próximo dia 25/11, das 9 às 17 horas, nós teremos aí eleições na OAB São Paulo. Na verdade, a estrutura da OAB, ela se assemelha, guardar as devidas proporções, à estrutura federativa. Nós temos lá a questão federal, né, que é o Conselho Federal da OAB, temos dentro do Conselho Federal os conselheiros federais, temos o presidente, né, uma diretoria, o presidente, temos os conselheiros federais, que se assemelham aí à questão dos deputados federais. Esses não são eleitos de forma direta pela advocacia, essa é a grande crítica que se realiza, né, que muitos realizam aí, em virtude da advocacia não eleger diretamente os conselheiros, a diretoria do Conselho Federal, mas a advocacia elege os representantes dos conselhos seccionais e das diretorias seccionais. Nós temos hoje 27 seccionais no Brasil, representadas por cada estado. Todas essas 27 terão também eleições na segunda quinzena de novembro deste ano. E a OAB São Paulo separou o dia 25/11 para eleger a diretoria seccional, que é composta por 5 membros, né? Como também o conselho seccional, composto por 160 conselheiros seccionais. É essa estrutura que nós temos dentro da OAB, principalmente da OAB São Paulo. No próximo dia 25 teremos eleições, voto obrigatório para a advocacia. O advogado ele é obrigado a votar, o advogado que estiver adimplente com as suas anuidades, ele é obrigatório a votar, sob pena de multa, né? E na seccional paulista, nós tivemos aí a inscrição de 5 chapas para a disputa eleitoral da seccional. Nós temos a chapa número 11, composta pelo atual presidente, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos. Temos a chapa 14, composta pela doutora Maria Patrícia Vanzolini. A chapa número 20, composta pela doutora Dora Cavalcante. A 23, composto pelo Mário de Oliveira Filho, e a 33 pelo Alfredo Scaff Filho. Essas 5 chapas têm toda uma estrutura, né, de representações de conselheiros seccionais espalhados por todas as 254 subseções do Estado, né? E também, nesta mesma oportunidade, além de eleger o Conselho Seccional da OAB São Paulo, a nova diretoria seccional da OAB São Paulo, nós também elegeremos os presidentes das 254 subseções do Estado de São Paulo. Então é uma votação dupla. Nós primeiro votaremos na questão estadual, se assemelhando um pouco à eleição para governador, né? E logo em seguida votaremos para as subseções, né, as respectivas subseções. Aqui em Capivari, a subseção de Capivari, onde nós temos também a figura da diretoria da subseção, que vai gerir a subseção para os próximos 3 anos. Essa votação, ela geralmente ela é eletrônica, né? Utilizamos aí a urna eletrônica, que é cedida pela Justiça Eleitoral, para que todos os advogados possam votar. E muito se discutiu, inclusive recentemente, algumas pessoas pedindo até que o voto fosse digital e não eletrônico. O grande problema do voto digital nas eleições da ordem é que perde um dos princípios constitucionais muito importantes do voto, que é o sigilo. Nós sabemos que hoje existem grandes escritórios de advocacia, compostos por
grandes bancas, que tem inúmeros advogados contratados, e que a grande indagação é, será que esses advogados teriam a liberdade de escolher quem realmente poderia votar, sendo que o voto seria de forma digital, ou seja, pelo certificado digital de advogado, do próprio computador? Será que ninguém iria, né, fiscalizar esse voto? Será que o próprio advogado votaria, ou será que uma pessoa do escritório votaria para todos? Então, nós tivemos muito essa discussão, e a OAB, o Conselho Federal da OAB, optou pela utilização da urna eletrônica, inclusive para subseções. Então, pela primeira vez na história, antes tínhamos a votação eletrônica apenas para diretoria seccional e nas subseções voto manual. Agora teremos a votação eletrônica tanto para seccional quanto para subseções do Estado de São Paulo. Quais são os trâmites, os trabalhos realizados pelo grupo que ganha e que acaba assumindo a OAB como presidente, né? Isso. A diretoria é composta pelo presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário-geral e secretário adjunto. Tanto na esfera estadual. A esfera estadual é muito mais ampla, que além de gerir toda a estrutura do Estado de São Paulo, que hoje conta com o maior número de advogados do mundo, nós temos quase aí 400 mil advogados inscritos na OAB São Paulo. Caramba. Ele vai gerir não só a questão de toda a estrutura da OAB São Paulo, mas também de todas as subseções, as 254 subseções do Estado. Esse é o papel da diretoria estadual. As subseções, elas vão gerir os interesses da advocacia local. Então, tudo que acontece dentro desse contexto local, como trabalhos que são realizados, cursos, eventos, palestras, até eventos sociais que são realizados também em prol da advocacia local, tudo isso é gerido pelas subseções. E a seccional, ela acompanha tudo isso e faz aí os encaminhamentos de assuntos de grande monta, como construção de casas, de obras, novas obras, a criação de novas subseções. É um assunto mais burocrático, como se fosse um prefeito de uma cidade que vai... Guardar as devidas proporções seria isso. O prefeito e o governador de estado. Né? Os conselheiros seccionais hoje, eles se comparam aos deputados estaduais. Eles é quem deliberam ali e fiscalizam a gestão e todas as subseções também. E aqui para a cidade de Capivari, eu acho que a cidade de Capivari é no meio de 254 subseções. São poucas que têm uma sede própria como Capivari, né, doutor? Sim. Capivari hoje, graças até ao trabalho dos ilustres ex-presidentes, né, Leonil Capostro, que brigou muito para conseguir um terreno junto com a querida doutora Maria Amélia. Logo em seguida, o nosso eterno presidente, doutor Otávio Augusto Lopes, brigou bastante, foi um guerreiro, porque você ter uma casa com a estrutura que hoje a OAB Capivari ela conta para poucas subseções, né? A maioria das sedes são sedes alugadas, então Capivari hoje tem uma estrutura própria, uma sede própria, que foi conquista aí desses gestores que passaram pela OAB e que hoje traz uma tranquilidade até para a advocacia local de ter um seu próprio espaço, ter condições de realizar seus eventos, seus cursos, numa sede muito bem apropriada, além de atender toda a população através do convênio da assistência judiciária. Para quem não sabe, onde fica a sede da OAB aqui em Capivari? Ela fica próximo ao fórum, na frente do antigo SESOC, que hoje é a creche municipal, né? É a Rua Dr. João Adolfo Stein, 262. A maior procura da população é pelo quê? Informação, saber como faz para, se quiser entrar com um processo. Tem muito disso, da pessoa querer entrar com um processo contra alguém, não sabe como agir, vai até a OAB? Tem muito disso. Nós temos lá o convênio da assistência judiciária, que é voltada para as pessoas, né, carentes, que não têm condições de contratar advogado, mas é muito comum pessoas que de repente têm alguma dúvida ou algum tipo de problema, que também se dirige até o prédio da OAB para buscar algum tipo de informação. E isso, tanto os funcionários como a própria advocacia local está sempre ali à disposição da população para esclarecer qualquer tipo de questionamento. E aqui para a Capivari, doutor, teremos alguma disputa ou temos chapa única? Não, aqui em Capivari apenas uma chapa fez o registro, né? Então aqui em Capivari Capivari mais 164 subseções, nós teremos chapa única nessa disputa
da próxima eleição do dia 25. Então quase mais da metade, né? Mais da metade. Chapa única. Mais da metade. A gente entende, Tony e Jean, que isso se deve muito a um trabalho que foi feito pelo atual presidente, a atual gestão, na qual eu tenho a honra de fazer parte. Nós nunca tivemos na história da OAB São Paulo, em 85 anos, nós nunca tivemos a participação de um gestor, né, um presidente do interior do estado de São Paulo. Hoje nós temos um presidente que é advogado, atuante, que é de Bauru, Dr. Caio Augusto, foi presidente de subseção, foi presidente da Comissão de Assistência Judiciária do estado de São Paulo, e é uma pessoa que simplesmente chegou na OAB São Paulo e abriu as portas da ordem para toda a advocacia. Antigamente, para você, eu que fui presidente aqui de Capivari, para ir até São Paulo, para ter acesso à diretoria seccional, era algo assim quase que impossível, muito difícil mesmo. Você tinha que marcar horário, chegava lá, tinha segurança na porta, precisaria dizer aonde estava indo, por que estava indo, como que estava indo, estava marcado, estava marcado. Hoje não, hoje até por ser uma pessoa do interior, de saber as reais dificuldades da advocacia, hoje a OAB São Paulo está de portas abertas, inclusive o Dr. Aislan de Queiroga Trigo, que é o nosso secretário-geral, também no interior, ele montou dentro do próprio gabinete, ele reduziu o seu gabinete e montou ao lado um escritório para que toda a advocacia do estado que tem alguma dificuldade, está em São Paulo, não tem condições de precisa peticionar, fazer qualquer tipo de coisa, mas está com dificuldade não tem espaço para fazer isso. Hoje na Secretaria-Geral tem um espaço exclusivo para que a advocacia em geral possa utilizar, né, peticionando, realizando qualquer tipo de trabalho, reuniões. A Secretaria-Geral hoje da OAB São Paulo está à disposição da advocacia exatamente para isso. Quem necessitar tem um espaço hoje dentro do prédio da OAB São Paulo para utilizar da forma que bem entender. É você que passou por uma experiência dessa. Você foi presidente em que ano? Eu fui, na verdade, presidente por 2 gestões, né? Aqui em Capivari. Tive a honra de suceder o querido Dr. Otávio. Na último triênio, né, que se finda agora em 2021, eu tive também a oportunidade de ser eleito conselheiro seccional junto com essa chapa do Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, e concorro novamente a esse cargo de conselheiro seccional. Capivari, nós temos aí cerca de 385 advogados inscritos na subseção. É uma subseção considerada de pequeno porte dentro do contexto do estado. Só para ter uma ideia, Campinas hoje tem 12 mil advogados inscritos na subseção. Capivari tem 380. Jundiaí tem 5 mil advogados, né? Então tem subseções de grande porte. Capivari hoje, pela primeira vez na história, tem a oportunidade e a honra de ter uma cadeira dentro do Conselho Seccional da OAB São Paulo. Capivari com 380 tem uma vaga no Conselho Seccional. Jundiaí, que é uma grande cidade com 5 mil advogados, Piracicaba com 2.500 advogados, Americana, todas essas cidades também contam com apenas uma cadeira. Então, para mim é uma honra poder representar a advocacia da subseção de Capivari dentro do Conselho Seccional. Quando você fala inscrita, porque fez a prova da OAB e está trabalhando? Isso. Porque hoje, para exercer a advocacia, não basta só fazer o curso de Direito. Ele necessita passar por uma prova de proficiência, né, que é o exame de ordem, e após a aprovação desse exame, aí sim ele é devidamente inscrito na ordem e passa a ter condições e poderes para representar qualquer cidadão dentro da esfera do Poder Judiciário. É que muita gente se forma e às vezes acaba se esbarrando na prova, né? Isso, tem aí. A gente sabe que é muito difícil. Alguns criticam, mas a grande maioria elogia esse pré-requisito, que é essa prova, para verificar se realmente a pessoa tem condições técnicas de representar, né, uma pessoa dentro do Poder Judiciário. Alguns outros, como o CRM, Conselho Regional de Medicina, também já estuda essa possibilidade de realizar esse tipo de prova também para a classe médica. E a gente espera que isso sirva de exemplo para outras profissões, para que cada vez mais tenhamos profissionais de qualidade dentro do nosso país. E não é só uma vez, né? Não é só apenas uma vez. É apenas uma vez? Apenas uma vez. Sim, eu achava que tinha depois... Não, é apenas uma vez. Doutor, já que falamos sobre as eleições, sobre o trabalho da OAB, vamos repetir aqui, é sempre bom reforçar, os dias de atendimento ao público para o auxílio de advogados. Olha, os atendimentos com relação à população,
A população pode procurar a OAB das 9 às 11 da manhã, né? De segunda, terça, quarta e quinta. Ou tem até também, pode ligar no 3492-2215, que é o telefone da subseção, e fazer o agendamento via telefone e até mesmo via WhatsApp. Tem Tá certo, então. todas as possibilidades. Doutor, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço e até a próxima semana. Até a próxima semana, Até mais. um ótimo finalzinho de semana e amanhã temos aniversário. Amanhã temos aniversário. E semana que vem tem alguém de férias ou não? Semana que vem... Ainda não, na Marquinhos. próxima. Ainda É Marquinhos. Marquinhos. Tá. É o Marquinhos. Por isso você vai trazer bolo? Não, porque eu tô esperando todo mundo entrar de férias pra mim entrar também. Mas de quem que é o aniversário? Você deixou no ar Não, assim? vai ficar no ar. Vai ficar no ar. Bom dia, doutor. Bom dia.